Bom dia, amados irmãos. Hoje nós estamos no 19º dia de nossa leitura bíblica e hoje o Senhor vai fazer com que a gente passe por textos bem fortes que falam sobre livramento, sobre santidade, sobre escolhas do nosso coração e uma renúncia verdadeira. Tu está pronto para a gente começar a falar sobre as nossas leituras? Então vamos lá. Em Gênesis, no capítulo 19, que é a nossa primeira leitura do dia, a gente vê Deus julgando Sodoma e Gomorra por causa do pecado, da violência, da corrupção que existia naquelas cidades. Mesmo assim, o Senhor, na sua misericórdia, ele livra Ló e a família dele, porque Abraão estava lá intercedendo por Ló. E o amor que Deus tem por Abraão fez com que Deus tivesse misericórdia pela vida de Ló. Olha aqui como é importante a nossa intercessão, a intercessão dos justos por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, né? Mas, durante esse livramento, aconteceu uma coisa muito importante. A mulher de Ló, quando está saindo da cidade, ela olha para trás. E o anjo tinha dado uma ordem bem específica: vão embora, fujam daqui e não olhem para trás. Ela olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Ela saiu fisicamente de Gomorra naquele momento, mas o coração dela ainda estava lá. Ela sentiu saudade, sentiu falta, ela ficou com pesar no coração de sair daquele lugar, daquela cidade. Então aqui, olhar para trás não foi só um gesto, uma atitude, mas foi um sentimento no coração dela. Isso ensina que não basta a gente só sair de um lugar ou de uma vida de pecado. É preciso também romper por completo com o pecado. Quando a gente vive olhando para trás, a gente corre o risco de ficar paralisado espiritualmente e não progredir. Sabe quando a gente tem saudade, quando a gente pensa nas coisas que a gente fazia no mundo e pensa, ai, como era bom quando a gente fazia tal coisa e tal coisa, e que a gente sabe que hoje aquilo não serve mais para a nossa vida? É isso que a palavra do Senhor está falando nesse momento. Jesus, mais tarde, ele vai reforçar esse princípio também, quando ele diz que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Por causa disso, nós temos que seguir para frente. E as coisas erradas, o pecado do passado, tem que ficar para trás. O reino de Deus, ele exige uma decisão, ele exige uma entrega, ele exige renúncia. Ainda aqui em Gênesis 19, a gente vê quando Ló, ele e as filhas resolvem se isolar por medo de ficar na cidade de Zoar, que era uma cidade pequena e fazia parte ali daquele território que estava sofrendo pelo juízo do Senhor. Eles decidem ir para as montanhas e viver em uma caverna, isolado de todo o resto das pessoas. Lá, as filhas, elas tomam uma decisão de cometer incesto, que é ter relação sexual com o próprio pai. Elas agiram ali motivadas pelo medo, pela incredulidade, pela falta de fé, tentando resolver aquela situação pela força do próprio braço, acreditando que não havia mais futuro. E quando a gente age assim, a gente já viu na própria Bíblia que as coisas não dão certo, né? A gente acabou de ver, há uns capítulos atrás, Sara tomando a atitude de dar Agar para Abraão, porque achava que Deus estava demorando demais para dar o filho para ela. Então a gente vê novamente acontecendo com outros personagens da palavra de Deus a mesma situação, o ser humano tomando atitudes na força do próprio braço, porque acha que o Senhor, não tem fé suficiente para acreditar que o Senhor é capaz de resolver aquela situação. Essa decisão errada gerou consequências muito graves. O surgimento de povos que são os Moabitas e os Amonitas, que são os descendentes, então, ali dos filhos, das duas filhas de Ló, que mais tarde se tornaram povos cruéis, povos idólatras que adoravam outros deuses e também foram inimigos do povo de Deus. Eles até sacrifícios humanos faziam para outros deuses, que a gente sabe, né, que na verdade não eram deuses, mas eram demônios. Isso nos ensina que dar um jeitinho, mesmo num momento de desespero, nunca produz frutos bons. O pecado, ele pode até parecer uma solução imediata daquele problema que a gente está vivendo, mas ele sempre vai gerar prejuízo espiritual no futuro, pode ter certeza. Já na nossa segunda leitura do dia, que está lá em Salmos, no capítulo 11, né, Salmos de número 11, Davi, que é o autor desse salmo, declara que mesmo quando tudo parece desmoronar, quando tudo parece que não vai dar certo, o Senhor permanece no seu santo templo e tem o controle de todas as coisas. Deus vê, ele prova os corações e ele sustenta o justo. O Senhor, ele está sempre de olho em todos aqueles que têm fé e perseveram nele.
Essa palavra nos lembra que nós não precisamos agir no impulso, nem no medo, agindo às vezes de forma errada, precipitada, porque Deus ele continua governando, o Senhor continua no controle, nós só precisamos confiar e ter fé. A nossa terceira leitura de hoje, que está lá em Isaías, no capítulo 6, do versículo 5 a 8, o profeta tem um encontro com a santidade de Deus. Imagina estar de frente ali com o próprio Senhor. Quando ele percebe isso, ele olha para si mesmo, o profeta Isaías olha para a própria pessoa dele e se arrepende e percebe a condição dele, de lábios impuros, de coração impuro. E naquele momento, ele é constrangido pelo poder do Senhor e se arrepende. Quando ele se arrepende, o Senhor, através de uma tocha viva tirada do altar do Senhor, encostando essa tocha nos lábios dele, ele é purificado. Então ele responde ao chamado de Deus. Quando o Senhor diz: quem enviarei? Ele diz: eis-me aqui, envia a mim, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Deus ele não usa pessoas perfeitas, porque nenhum de nós é perfeito. Mas o Senhor ele usa pessoas quebrantadas. Ele não usa pessoas que justificam as suas atitudes erradas, estão sempre dizendo: ah, Senhor, mas isso, mas aquilo. Não, o Senhor ele quer pessoas que reconhecem quem são, reconhecem que nós não somos nada diante da grandeza do Senhor, que conhece, que consegue olhar para si mesmo e ver os seus próprios pecados e colocar tudo isso diante do Senhor, pedindo perdão, pedindo para que o Senhor transforme as próprias vidas, que o Senhor, com brasa viva do altar dele, toque em nós e nos transforme, nos perdoe dos nossos pecados e faça com que nós sejamos dignos de dizer: eis-me aqui, Senhor, envia a mim apesar de quem eu sou. Aleluia. Lá em Mateus, no capítulo 19, então, que é a nossa última leitura do dia, Jesus fala sobre casamento. A fidelidade também sobre a escolha de não casar. E ensina que o casamento é uma aliança santa e que viver dentro desse casamento exige compromisso e santidade. Casamento, sim, não é para qualquer pessoa. Jesus traz ensinamentos profundos sobre o casamento e o divórcio, e também sobre a escolha de não casar. Quando os discípulos eles ouvem o padrão de Deus para o casamento, que exige fidelidade, compromisso, santidade, eles dizem: ah, não, mas se é assim, então é melhor nem casar. E Jesus responde com muita sabedoria e explica que realmente nem todos foram chamados para o casamento e que há pessoas que escolhem não casar por amor ao reino de Deus, para não pecar. Aqui Jesus não está desprezando o casamento, mas ele está ensinando que casar exige sim responsabilidade espiritual, exige domínio próprio, compromisso com a santidade. Jesus ele deixa claro que para quem tem dificuldade de viver a sexualidade de forma correta diante de Deus, para quem luta, por exemplo, constantemente com a imoralidade sexual, com o pecado, e não quer se submeter à vontade do Senhor, por exemplo, quem tem tendência à homossexualidade, essas coisas ou a imoralidade sexual, né, a traição, ao adultério, essas pessoas que têm esse tipo de fraqueza e não conseguem se conter, é melhor então que não se casem do que viver em pecado. Porque o casamento não é uma solução para a falta de domínio próprio. O casamento é uma aliança santa. Ela é instituída por Deus e deve ser vivida de uma forma que o Senhor nos instrui a viver. Ainda aqui em Mateus 19, a gente também vê o encontro de Jesus com o jovem rico. E ele queria Jesus, ele desejava a vida eterna. Mas quando Jesus toca no coração dele, dizendo para vender tudo e dar aos pobres e seguir a Jesus, aquele homem vai embora triste. Porque era muito apegado às suas riquezas, aos seus bens aqui na terra. O problema não era o dinheiro, e Jesus sabia disso. Mas o lugar que o dinheiro ocupava no coração dele, e o Senhor sabia o apego que esse homem tinha às coisas materiais. Ele não conseguiu renunciar. Assim como a mulher de Ló não conseguiu deixar Sodoma por completo para trás, o jovem rico também não conseguiu deixar suas riquezas para trás. Isso nos ensina que muitas pessoas querem seguir Jesus, mas sem abrir mão daquilo que compete com ele no coração. A gente não pode ter outras coisas que ocupem maior importância no nosso coração do que o próprio Senhor. Porém, no reino de Deus, não existe seguimento sem renúncia. Quando nós seguimos Jesus, nós decidimos renunciar tudo aquilo que nos faz, que
nos prejudica no nosso relacionamento com o Senhor. No dia de hoje, então, Deus nos chama para uma fé madura, uma fé decidida, comprometida com a santidade, buscando a santidade. Amém? Então vamos orar sobre tudo aquilo que o Senhor nos ensina nesse dia. Oh, amado Deus, Senhor, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, nos ajuda, Senhor, a não olhar para trás. Arranca do nosso coração tudo aquilo que tenta nos prender ao passado, ao pecado e às falsas seguranças, Senhor. Ensina, Senhor, a confiar em Ti, a esperar em Ti, a não agir pelo medo ou pela pressa, Senhor, para resolver logo uma situação, que nós possamos ter fé em Ti, que Tu tem todas as coisas sob controle. Purifica-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, dá-nos um coração totalmente entregue ao Teu reino, que não sejamos como a mulher de Ló, nem como o jovem rico, nem como as filhas de Ló, mas como aqueles que deixam tudo para Te seguir. Que nós sejamos como o profeta Isaías, reconhecendo o nosso pecado e pedindo, Senhor, que por Tua misericórdia, por Tua graça, nós sejamos purificados. Eis-nos aqui, Senhor, diante da Tua presença, dizendo: usa-nos, Pai, usa-nos no Teu reino, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Aleluia. Nós dizemos hoje, Senhor, que nós estamos aqui dispostos a Te servir e Te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus.